Atos capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 20, e também Salmo 139, versículo 16. Deixa a sua Bíblia marcada em Atos capítulo 9, do 1 ao 20, e nós vamos ler primeiramente Salmo 139, 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Agora, na versão NVI diz: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Fala comigo assim: o plano do Deus que me conhece. O tema dessa mensagem é o plano do Deus que conhece você. Vamos partir de Salmo 139, que diz que os olhos do Senhor viram o nosso embrião e conheciam todos os dias, mesmo antes de nenhum deles existir. Isso significa que aquilo que nós estávamos orando há pouco, de que Deus nos conhece, e Deus nos conhece profundamente, é muito além do que a mente humana possa imaginar ou possa alcançar. Deus, quando diz conhece, fala o conhecer, a palavra conhece, na Bíblia, o original traz algo como intimidade sexual. Alguém que tem uma intimidade tal, que tem um nível de conhecimento tal, que nada lhe é oculto. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o seu passado. Deus está vendo o seu futuro. E Deus já está vendo o seu futuro no dia de hoje. Então, partindo dessa premissa, nós precisamos entender que se Deus nos conhece, as pessoas que estão ao nosso redor nos conhecem, nós precisamos nos conhecer. Deus nos conhecendo, Ele acredita em nós. As pessoas nos conhecendo passam a acreditar em nós, ou não. Mas nós precisamos acreditar em nós. E para isso nós precisamos nos conhecer. Por isso introduzi essa mensagem orando para que Deus abra os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos, mesmo nos conhecendo, acreditar em nós. Porque muitas vezes nós, por conhecermos as nossas debilidades, por conhecermos os nossos pecados, por conhecermos o estágio em que nós estamos vivendo, nós deixamos de acreditar em nós. E Deus libera promessas, Deus libera palavras específicas. Nós viemos à celebração e Deus fala profundamente. Nós vamos à célula e Deus se manifesta através de um amado na célula, trazendo uma palavra específica, dizendo aquilo que Deus vai fazer através de você. Aí nós vamos para o discipulado. No nosso MDA ali, o discipulador ministra o nosso coração, dizendo: Deus tem grandes coisas para a sua vida. Os pensamentos de Deus são maiores do que os teus pensamentos. Os caminhos de Deus são maiores dos teus caminhos. E a gente diz assim: não, mas eu não vou conseguir. Eu não. Isso é para fulano, para Beltrano, para Ciclano, porque eu não. Porque eu sei o que tem aqui dentro. E o que tem aqui dentro não é muito agradável. Então eu queria ler Atos capítulo 9, a partir do versículo 1, para ver como Deus gosta de trabalhar na contramão. Nós ouvimos há poucos dias um grande pregador da palavra, durante a conferência, ele dizendo: Deus é o Deus do contra. Deus é o Deus do contra. Ele faz quando ninguém está esperando, Ele não faz quando todo mundo acha que Ele vai fazer. Ele não escolhe as pessoas que a gente pensa: não, aquele ali vai ser escolhido e Deus vai fazer grandes coisas através dele. Mas Ele escolhe aquele que todo mundo olha e diz assim: aquele pobrezinho dele. Deus é um Deus do contra, e por ser um Deus do contra, Ele muitas vezes vem na contramão. Quando você achar que está tudo perdido, então Deus entra com um milagre.
Quando você acha que o casamento acabou, daí ele diz, não, eu vou restaurar esse casamento. Mas ele faz isso porque ele quer castigar o homem? Não, ele faz isso porque ele quer o coração do homem. Ele quer o coração do homem. Ele quer o homem por inteiro. Ele quer que eu e você nos entreguemos a ele por inteiro. Não por aquilo que ele vai fazer. E quando ele deixa de fazer algo na hora que nós queremos, na hora que nós pensamos, nós olhamos e falamos, não, Deus não é tão poderoso assim. Não, ele continua sendo poderoso mesmo quando ele não faz. Porque aí se manifesta a sua soberania. Ele continua sendo, ele é tão poderoso que muitas vezes você ora sem fé e ele manifesta o seu poder e milagres acontecem. E muitas vezes você ora com fé, aplica ali toda a fé, reúne irmãos e ora e fala, Deus, essa criança vai ressuscitar, Deus, essa criança vai ressuscitar. E a criança não ressuscita. Mas Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, meu irmão, Deus continua sendo Deus. Mesmo quando parece que Ele está na contramão da história. Porque Deus está interessado no seu final, não no seu começo e nem tampouco no seu trajeto. Deus está olhando lá, o alvo. Deus não trabalha sem alvo, Deus não trabalha sem uma meta. E Deus tem uma meta para você como filho, é realizar todo o plano perfeito que Ele estabeleceu para você. Talvez nesse momento você olhe e fala, nada está acontecendo, mas Deus está trabalhando, porque Ele está olhando lá na frente. Ele está olhando você daqui a 5 anos, a sua família daqui a 10 anos. Ele está olhando o que vai acontecer dentro da sua casa daqui a 5 dias e você ainda nem sabe. Você acredita nisso, irmão? Porque tudo que nós olhamos na palavra de Deus, tudo que nós acessamos da graça de Deus é por fé. É por fé. Essa semana alguém disse assim, olha, eu só vou receber Jesus, eu só vou frequentar uma igreja, se alguém provar para mim verdadeiramente que Lúcifer era um anjo de luz que caiu, e eu quero uma prova científica, eu quero uma prova bíblica e científica de que essa história é verdade. Colocou uma condicional para receber a provisão de Deus para a sua salvação, na prova da existência do diabo. Nós precisamos crer naquilo que a palavra de Deus diz. Nós precisamos acessar os milagres é por fé. Se nos falta fé, nós precisamos clamar diante de Deus e falar, Deus, acrescenta a minha fé. Acrescenta a minha fé. Eu vim de Santarém agora, e Santarém no mês de outubro, pastor Josué, alguém lembra do pastor Josué? Não do meu Josué aqui, mas alguém lembra do pastor Josué que esteve aqui ministrando? Agora, há pouco tempo, ele esteve conosco, sua família. E ele é nascido em Santarém, vive em Santarém há mais de 50 anos. E ele disse, todo o tempo que vive em Santarém, o mês de outubro não chove. E é o pior mês em termos de temperatura. A igreja estava se preparando para receber uma conferência de mais de 10 mil líderes. E a igreja está em construção. E eles precisavam instalar ar-condicionado, e não deu certo a instalação do ar-condicionado. A empresa que eles haviam contratado não conseguiu a instalação em tempo hábil. E na semana anterior, eles receberam essa notícia. E eles começaram a orar. E colocar diante de Deus. Deus, os conferencistas, principalmente os que vêm do sul, não vão suportar o calor de Santarém. A conferência não vai alcançar o propósito, porque onde há muito calor, as pessoas ficam muito inquietas. Deus, nós precisamos chuva. E eles começaram a orar na contramão. Porque o tempo de chuvas já terminou lá no Pará. Grandes enchentes acontecem no tempo de chuva. E mês de outubro não chove.
E a oração da igreja moveu os céus. Por quê? Porque a fé com que oraram moveu os céus. Choveu segunda pela manhã, terça, quarta, quinta e sexta. Todos os dias que nós acordávamos para ir para o local da conferência, tinha muita chuva, o dia refrescava até o final da noite, a temperatura em Santarém ficou muito agradável. A conferência terminou sexta-feira à noite, e sábado havia sido organizado uma viagem para os ribeirinhos, onde entra-se num barco e vai se conhecer as igrejas que são abertas dentro da floresta amazônica. E para alguns conferencistas que já tinham conhecido os ribeirinhos, tinha um passeio às praias lá de Santarém. Sábado pela manhã o sol brilhou e o calor foi um calor apropriado para a praia. Isso é fé ou não é fé? Não, pastor, isso é coincidência climática. Não, há 50 anos um homem testemunhou, não chove no mês de outubro em Santarém. Ano passado o pastor Josué esteve lá, não caiu uma gota de água. Isso é fé. Isso é quando uma igreja entende, quando eu e você, pai e mãe de família, entende que nós podemos mudar as circunstâncias, nós podemos mudar a história. Quando nós acreditamos no nosso Deus, quando nós acreditamos no caráter do nosso Deus. Fala comigo, Deus, eu preciso acreditar no Senhor. Amém? Vamos ler então Atos capítulo 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Agora leiam comigo, por favor. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Podemos ler de novo?
logo começou a pregar na sinagoga que Jesus é o Filho de Deus. Esta história sucedeu no ano 37 da era cristã. Jesus já havia partido, já tinha voltado para o Pai, o Espírito Santo tinha sido enviado pelo Pai. E este homem estava dentre aqueles que perseguiam os chamados seguidores do caminho. Naquele tempo, eles não eram chamados de cristãos, mas eram chamados dos seguidores do caminho. Nós vamos examinar um pouquinho essa história de Saulo, para nós vermos como Deus age, e muitas vezes, na incompreensão humana, Deus age na contramão da história. Primeira coisa que nós vemos neste texto é que Deus não se importa se o seu estado presente o aborrece. Ali está escrito, respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Deus não se importa se o estado presente da nossa vida é um estado de aborrecimento, que tudo aquilo que nós estamos fazendo é completamente contrário àquilo que o Senhor espera de nós. Deus não se curva ante aquilo que nós pensamos a respeito da obra dele. Então, Saulo era um perseguidor, Saulo estava ameaçando de morte, e legitimamente, porque ele estava a serviço das autoridades, ele estava legitimamente buscando todos os seguidores do caminho. Se nós, humanamente falando, nós colocaríamos os nossos olhos sobre Saulo e diria, este homem é inimigo de Deus. Este homem está se voltando contra a obra de Deus. Mas Deus não está de olho no nosso presente. Deus olha o futuro que Ele tem para nós. Independente que naquele momento Saulo fosse um inimigo, Deus o conhecia desde a formação no ventre, Deus já sabia o plano que tinha para Saulo, e Deus decide encontrar-se com Saulo. A segunda coisa que a gente vê aqui é que Deus interrompe o ciclo normal das atividades do ser humano. Muitas vezes, Ele permite fracassos. Fala comigo, Deus permite fracassos. Ai, ai, ai. Quando nós chegamos diante de um fracasso, normalmente a gente se lembra, deve haver um Deus que possa me ajudar. E muitas vezes, Deus não promove o fracasso, mas Deus permite o fracasso. Aqui no versículo 3, voltando lá no versículo 3, está dizendo assim, mas seguindo ele viagem, aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, literalmente ele caiu por terra. Deus interrompeu, ele estava com uma viagem, ele estava tudo programado. E quantas vezes nós estamos com tudo programado na nossa vida? Nosso casamento programado, a empresa programada, ou nosso crescimento profissional, a criação dos nossos filhos, nós sonhamos, nós geramos, nós planejamos, colocamos tudo de acordo com aquilo que cremos, que é a vontade de Deus para nós, e de repente nós nos vemos no momento de interrupção. E o momento de interrupção, o de repente de Deus na nossa trajetória é para mudar a nossa história. Fala comigo, o de repente de Deus na minha trajetória é para mudar a minha história. Quando aconteceu o de repente de Deus na sua história? Na sua trajetória? Que momento que foi este que você caiu por terra? Que a luz resplandeceu e eu disse, uau, do jeito que eu estou não dá para continuar. A partir dali começa a verdadeira história do Filho de Deus. É no de repente de Deus. Talvez o de repente de Deus na sua vida aconteceu esta semana. Talvez o de repente de Deus esteja acontecendo hoje. Talvez você saiu da sua casa hoje e falou assim, se alguma coisa diferente não acontecer, eu vou tirar a minha vida. Estou cansado disso.
Talvez o de repente de Deus aconteceu no teu divórcio. E aí você fica esperando, dizendo assim, mas o porquê do meu divórcio? É o de repente de Deus, é o tempo de você olhar para a luz, falar, alguma coisa está resplandecendo sobre mim, o que é isso? Eu preciso encontrar a razão dessa situação. Você entende isso? Amém? Mas o que nós vimos aqui é que Deus cercou Saulo de luz. No de repente de Deus na nossa vida, a luz do Senhor vem sobre nós. Não é para nos destruir. Um fracasso permitido por Deus não é para destruição. Nunca é para destruição. Sempre é para transformação. Um fracasso de Deus na sua vida, um fracasso permitido por Deus na sua vida, nunca é para te destruir. Porque Ele é seu pai e um pai não destrói um filho. Um pai não destrói um filho. O pai está disposto a que o filho chegue mais perto dele. O melhor remédio para um coração que está em meio às trevas da ignorância é a luz divina. E a religião, queridos, produz ignorância e até mesmo oposição a Deus. Foi isso que aconteceu com Saulo. Saulo era temente a Deus. Saulo era devoto à sua religião. Saulo estava crendo que o que ele estava fazendo estava certo. Estava certo. Muitas vezes nós vamos conduzindo a nossa vida, conduzindo a educação dos nossos filhos, conduzindo o nosso casamento, conduzindo a nossa vida financeira, conduzindo a nossa vida profissional, achando que está tudo certo. Achando que é dessa maneira que precisamos conduzir. Mas Deus olha e diz, não está certo. E muitas vezes nós estamos até dando certo. Saulo ali estava dando certo. Ele tinha gerado até uma consciência coletiva entre os discípulos de Jesus, de que ele era o cara, ele era um perigo para os seguidores de Jesus. Isso mostra quando Deus fala com Ananias, para Ananias ir até ele. Ele diz, Deus, o que você está me falando? Você está me falando para mim ir lá naquele que mata os discípulos? Então, o que Saulo estava fazendo estava dando certo, mas dar certo não significa estar certo. Fala comigo, eu posso estar dando certo, mas eu preciso estar certo. E a religião, queridos, nos gera muitas vezes uma cegueira nos nossos olhos. Mas quando Jesus cruza o nosso caminho, quando de repente de Deus acontece na nossa vida, a religião dura cai, as superstições, o sofisma da nossa mente, a dureza do nosso coração, a incredulidade, o medo, os velhos hábitos, aquilo que achamos que está 100% certo. Jesus permitiu que Saulo caísse no chão. E eu fico olhando e pensando assim, Deus, se eu tivesse caído como... E eu já caí algumas vezes, né? Literalmente, eu já caí algumas vezes. Pelo menos 3 quedas eu sofri. Uma na porta da igreja, a pastora Lindinalva chamou o SIAT e me levou lá para o hospital Cataratas. Fiquei lá 20 horas, assim, deitado numa maca dura, porque eles estavam examinando para ver se não tinha dado um problema na minha coluna. Eu caí uma vez na porta da igreja, eu caí daqui do púlpito, um dia fui tirar esse púlpito, colocar lá embaixo, pisei no tecido que estava nele, caí de frente. Eu caí outra vez mas nessas 2 vezes não tinha ninguém perto. Então, uma das coisas muito ruins que acontece com a gente quando a gente cai, é o estado de vergonha que a gente fica, né? Quem já caiu aqui em algum momento? Na rua? Gente, muita gente já caiu. Quem já caiu na rua? A vergonha não foi pior do que a dor? Aí é pior, porque a gente olha para o lado assim, meu Deus do céu, será que alguém viu? Nessas 2 vezes que eu caí aqui, não tinha ninguém para ver, não tinha um grande público. Mas na 3ª vez que eu caí, nós estávamos numa festa, num retiro da liderança, lá no Projeto Vida. Algumas pessoas vão lembrar aqui. E aí, no final da noite, depois de uma festa de recepção que nós tínhamos organizado, o piso estava completamente, deslizava de um lado para o outro, porque as crianças, os nossos amados filhos, pegaram umas bolinhas de gel, jogaram no chão.
E aí aquele piso ficou uma bênção, assim, né? Dava até para esquiar ali, né? E eu levanto da cadeira e eu estava com uma bota, era uma festa fantasia. Eu estava vestida de Penélope Charmosa, toda de rosa e uma bota branca. O pastor Josué tinha se fantasiado de incrível Hulk. Ele tinha passado uma tinta verde no corpo, ele estava todo, né? Todo verde. E eu me levanto da cadeira, pensei, vou no quarto, vou tirar essa bota, colocar um chinelo mais confortável. No que eu levanto, eu escorrego e pum, no chão. Bati meu nariz, e meu nariz já era grande, né? Agora não é tão grande, mas na época era muito grande. E eu bati meu nariz no chão e fiquei todo ensanguentado. E naquele momento ali foi um misto de riso e de compaixão dos líderes que estavam lá. Quem estava lá? Quem riu de mim lá? Ah, é, né? Mas as crianças se compadeceram de mim. Eu lembro que as crianças, os menores, correram e ficaram muito preocupados, porque começou a sair muito sangue. E alguns começaram a chorar. Ai, olha só, a pastora Genoveva, ficaram muito... Se compadeceram muito. Isso mostra o coração da criança, né? Às vezes, em algumas quedas da nossa vida, tem muita gente que ri de nós. Mas aquele que tem coração de criança se compadece da queda do irmão. Aquele que tem o coração de criança, olha o de repente de Deus na vida de algumas pessoas e diz, esta é a oportunidade que Deus vai mudar a história dele. Agora aquele que não tem um coração de criança vai olhar e falar assim, viu quem mandou colocar aquela bota daquele tamanho? E começa a julgar. Ninguém fez isso, queridos, comigo lá, pelo menos não que eu saiba. Se você fez, se arrepende diante de Deus hoje. Brincadeira. Mas se você tem um coração de criança, você vai se compadecer no momento do de repente de Deus. E eu lembro que o pastor Josué me tomou nos braços, ainda bem que ele é bem forte, né? Me colocou no carro e me trouxe para o Hospital Cataratas. Agora imagina, o incrível Hulk entrando na recepção do Hospital Cataratas com uma mulher toda ensanguentada. Imagina o testemunho que o vosso pastor deu para os enfermeiros lá. Esse homem quebrou a esposa no meio, né? Mas aí foi explicado o que aconteceu. Então eu imagino que nesse momento aqui, a vergonha atingiu o coração de Saulo. Os soldados que ele comandava estavam perto dele. E ele cai no chão, literalmente. Talvez as pessoas que estão perto de você estão rindo de você. E você está envergonhado pelo que está acontecendo na sua vida. Eu quero dizer para você que o que está acontecendo na sua vida é o de repente de Deus. É o momento de Deus. É o momento do encontro. É o momento onde a luz do céu vai brilhar sobre você. Amém? O propósito de Deus não é a nossa queda, mas é a comunicação conosco. Quando ele cai, ele ouve a voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então hoje você está ouvindo dizer, João, João, José, José, Maria, Maria, Antônia, Antônia, Sônia, Sônia, Miriam, Miriam, Rodrigo, Rodrigo. Porque Deus quer se comunicar conosco. E muitas vezes, enquanto nós estamos na nossa posição, na posição de altivez que Saulo estava, Deus fala, mas nós não conseguimos ouvir. Naquele momento, Saulo ouviu. E é tão lindo porque Deus não chama assim, ô perseguidor. Não, ele chama Saulo. Deus conhece o seu nome. Deus conhece o seu nome. Talvez eu não tenha falado o seu nome aqui. Mas Deus conhece o seu nome. E Ele quer compartilhar com você os seus planos. Ele quer falar com você. E eu digo com toda a convicção, Ele está falando com você hoje. Esse de repente que aconteceu na sua vida, esse momento que aconteceu na sua vida, é porque Deus quer mudar a sua história.
Deus quer mudar a sua história. E muitas vezes, querido, de repente, não acontece somente enquanto não conhecemos a Jesus, enquanto não tivemos um encontro com Jesus. Tem muitas vezes, Deus também promove alguns de repentes na vida daqueles que já estão caminhando com Cristo. Porque nós deixamos de ouvi-lo. Nós deixamos de ter intimidade com Ele. Ele já não consegue falar conosco. Alguns anos atrás, precisamente 3 anos atrás, hoje eu não estou fazendo propaganda do Hospital Cataratas, mas é porque eu tinha um plano lá. Eu adoeci. E estava com uma agenda tão lotada, que quando eu fui ao médico, e o médico disse, você está com pneumonia, e você vai ficar internada aqui no hospital. E eu olhei para o médico, o Josué estava comigo, e eu olhei para o médico e eu disse, eu não posso ficar aqui no hospital não, doutor. Tem muita coisa para mim fazer essa semana. Tem muita coisa para mim preparar essa semana. E ele disse assim, mas... E o Josué do lado falou assim, doutor, amarra ela aí. Amarra ela aí. E aí o médico disse, não, você vai ficar. Até tem um enfermeiro do Hospital Cataratas aqui que me atendeu lá, né? Agora que eu vi ele ali. Quando eu entrei naquele quarto do Hospital Cataratas, olhei para o quarto, deitei na cama, falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui, Deus? São 3 dias a menos naquilo que eu tenho que fazer. Aí Deus disse assim, eu preciso falar com você, e você não está me ouvindo. Eu trouxe você aqui, porque eu quero ter um tempo com você. Aqueles 3 dias eu tive um Peniel lá. Naqueles 3 dias eu mergulhei na palavra. Naqueles 3 dias eu li livros. Naqueles 3 dias eu orei. E eu falava com Deus. Eu ficava orando para não vir muitas pessoas me visitarem. Porque eu queria aquele tempo para me ouvir Deus. Porque o ativismo não me permitia mais ouvir Deus. A correria não me permitia mais ouvir Deus. Eu estava fazendo muitas coisas, mas eu não estava no plano perfeito de Deus. Talvez algumas coisas, líder, discipulador, discípulo do Senhor Jesus, que já está caminhando, aconteceu alguns de repente na sua vida. Porque Deus quer voltar a ter intimidade com você. Queridos, não é na força e não é na violência que o plano de Deus vai se cumprir. Saulo estava vindo com força e com violência, porque ele acreditava na religião que ele servia. Mas Deus permite que ele caia em si e para ouvir a voz dele. E quando ele ouve a voz, ele diz, quem és tu, Senhor? E aí Jesus se apresenta para ele e diz, Saulo, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante, Saulo, eu já sei a direção que você tem que tomar. Quando nós ouvimos a voz de Deus, Ele já dá a direção, e já estava tudo preparado. Já estava tudo preparado. Saulo precisou da ajuda dos soldados que estavam ao redor dele. Talvez aqueles que riram dele naquele momento, em um segundo momento se compadeceram, quando ele diz, olha, eu tenho que ir na cidade de Damasco, eu preciso ir lá na rua direita, porque tem um homem chamado Ananias que vai falar comigo. E aí tem o versículo que diz assim, e havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. Eu achei tão linda esta parte da mensagem, porque havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. Deus sempre tem e vai contar com certos discípulos. Certos discípulos que são íntimos de Deus, que têm uma visão. A Bíblia diz que Ananias estava na sua casa e de repente ele teve uma visão. E quando ele teve a visão, ele disse, eis-me aqui, Senhor. Certos discípulos que estão dispostos. Certos discípulos que são transparentes. Quando Deus disse para ele o que era para ele fazer, ele disse, Senhor, aquele homem que está perseguindo, ele não fechou os ouvidos para aquilo que ele pensava. Ele não deixou de manifestar o medo que ele tinha de Saulo. Ele foi transparente com Deus e diz, Deus, eu estou com medo.
Mas Deus vai sempre contar com esse certo discípulo chamado Ananias, que mesmo com medo, vai ser corajoso, vai enfrentar os seus medos e vai obedecer o chamado do Senhor. Deus está procurando, e Deus já encontrou certos discípulos em Foz do Iguaçu. Certos discípulos que estão na intimidade, que estão vendo o que Deus está querendo que ele faça, que estão sendo transparentes diante de Deus e dizendo: Deus, eu não posso, Deus, eu estou com medo, Deus, é demais para mim. Mas quando Deus diz assim: olha, Ananias, vá tranquilo porque eu já tive um encontro com ele. Vá tranquilo porque aquilo que dependia de mim já está pronto. Vá tranquilo. Ananias, o que você tem que fazer é simplesmente me obedecer. E Ananias se levanta, se coloca de pé e vai ao encontro de Saulo. E aí quando ele chega, ao invés de ele olhar para Saulo, com aquele olhar de julgamento que anteriormente ele teve, até ele chegar em Damasco, o Espírito Santo foi gerando no coração dele amor por Saulo. E quando ele chega em Damasco, ele já olha para Saulo e diz: irmão Saulo. Já não era mais o inimigo, agora você é meu irmão. Sabe quem são esses certos discípulos? Sabe quem são os Ananias? São aqueles que estão dispostos a ir atrás dos Saulos. Aqueles que o coração já se constrangeu diante de um encontro com o Pai. Os certos discípulos são os pais e mães espirituais que estão na expectativa do nascimento dos filhos de Deus. Aqueles que estão na expectativa do encontro que Deus terá com os homens e com as mulheres dessa cidade. Você é um certo discípulo. Você é um certo discípulo. Na história de alguém vai ser escrito: em Foz do Iguaçu havia um certo discípulo chamado Edmilson. Em Foz do Iguaçu havia uma certa discípula chamada Jeane. Em Foz do Iguaçu havia uma certa discípula chamada Miriam. Em Foz do Iguaçu havia um certo discípulo chamado André, que foi até aquele que teve o encontro e diz: o meu Senhor me mandou para te ensinar o caminho que eu estou seguindo. Eu não sei se hoje você é o certo discípulo que Deus está falando com você, para você se posicionar, ou se você é o Saulo. Mas eu quero dizer para você que hoje o de repente de Deus aconteceu na sua vida. Queria que você se colocasse de pé e que você contemplasse este caminho. Para onde você estava indo? Qual era o caminho que você estava seguindo? Jesus, quando se apresentou para Saulo, Jesus tinha uma missão para ele. O Saulo foi consolidado, o Saulo foi discipulado, o Saulo foi treinado, o Saulo foi transformado, aquele que respirava ameaças de morte, agora é aquele que estava disposto a dar sua vida. O Saulo se transformou no apóstolo Paulo, que quando esbofeteado, quando açoitado, quando lançado fora dos muros da cidade como quase morto, ao invés de ele fugir da missão, ele volta para dentro dos muros da cidade para continuar a missão. Assim como Saulo, Deus tem um grande plano, uma grande missão na sua vida. Talvez você já tenha sido Ananias, e você se olha hoje e diz: não, hoje eu já não consigo ouvir Deus, eu já não tenho essa intimidade com Deus. E quando Deus fala para mim o que é para mim fazer, eu falo assim: ah não, Deus, estou cansado, não quero mais ir atrás dos Saulos, não quero sair daqui. Agora, se Ananias não tivesse ido, eu creio que Deus teria falado com outro, e outro teria ido. Porém, o nome de Ananias não faria parte da vida de Paulo. Querido, quão precioso é você chegar para alguém e dizer: olha,
Eu conheço Foz do Iguaçu. Eu quero conduzir você nos pontos mais lindos da cidade. Quando chega um pastor aqui, pastores de fora, normalmente eu e pastor Josué nos dispomos a levá-los nos lugares mais lindos da cidade. E eles saem tão agradecidos, porque nós indicamos o caminho para eles. Nós não criamos as cataratas, nós não fizemos Itaipu, mas nós só mostramos as belezas da cidade. E eles saem tão gratos. Uma pessoa que ficou hospedada na casa da Neuza, que nós não conhecíamos, ela veio para a conferência e ela ficou tão grata pela forma que a Neuza e a Patrícia a receberam na sua casa. Ela ficou tão apaixonada por essa igreja, que agora nessa viagem que eu fiz para Santarém, tinha uma escala em Fortaleza por 6 horas. E nós íamos ficar no aeroporto por 6 horas. Ela pediu dispensa do trabalho, veio no aeroporto, colocou a gente dentro de um carro de um irmão que ela conseguiu. E ela nos levou em lindos lugares em Fortaleza, comer camarão na praia do Beach Park. Uma coisa espetacular. Não estava nos nossos sonhos, não estava nos nossos planos, e nem na nossa condição financeira. Mas por gratidão ao que a Neuza fez por ela, não aquilo que eu fiz. Ela saiu do seu trabalho e ela nos conduziu nas belezas de Fortaleza. O que isso tem a ver, pastora? Tem tudo a ver. Por gratidão, nós precisamos pegar as pessoas de Foz do Iguaçu e mostrar as belezas do reino de Deus. Por gratidão, aquele que já nos serviu na cruz. Por gratidão ao Senhor Jesus, nós precisamos pegar os Saulos e falar: olha, eu já conheço esse caminho e eu quero seguir, eu quero te convidar para me acompanhar nesse caminho. Quando é por gratidão, no final da história, nós não vamos estar esperando recompensa, mesmo que a recompensa virá. Hoje nós temos Ananias, a história dele, porque ele ouviu o chamado do Senhor. E Deus quer mudar a sua história hoje. Eu quero dizer para você que está aqui pela primeira vez e que está vivendo de repente de Deus na sua vida, que está seguindo este caminho, que talvez um caminho de religião, talvez um caminho de boas obras, talvez você até tenha uma igreja e você até já esteja nessa igreja, mas você ainda não teve esse encontro real, sobrenatural, palpável com o Senhor Jesus. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo.